Bem, para mim é uma alegria, né? Uma satisfação muito grande ter recebido esse convite aí do pastor Jonatas, que em Catalão estamos vivendo um tempo abençoado, é um tempo de propósito no Senhor. E quando o pastor Jonas me fez o convite, eu me senti honrado com o convite, estar aqui compartilhando com os irmãos. Amém? Tá saindo legal aí o áudio, pastor? Muito bom e Então, para bom áudio. Amém. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui junto com os irmãos, compartilhando este momento, né? E eu acredito que esse momento para a gente realmente é de um compartilhamento, né? Não tem como ficarmos ensinando, até porque a adoração, a partir do momento que a gente se rende a Jesus, né? A gente já se entrega ao Senhor, a gente já está nesse lugar de adoração. E todos nós, né, somos hoje esse sacrifício. Todos nós hoje somos esses sacerdotes, né? E a nossa função como sacerdote é essa, é queimar continuamente, né? Não podemos deixar essa chama se apagar de forma alguma. Precisamos manter, né, essa chama no altar continuamente acesa. E nós vemos que um dos caminhos, né, dentro das práticas espirituais, um dos caminhos para nós é a adoração. E eu creio no poder que a adoração tem, no poder que a adoração reflete, né? E refletindo sobre isso, eu quero compartilhar com os irmãos 3 pontos que eu destaquei. E quando, quando eu me converti, eu gostava de tocar o meu violão lá para o mundo, né? Gostava de tocar ali as Legião Urbana da vida. E então eu aprendi a tocar, sou autodidata, né? Eu aprendi a tocar com de 10 para 11 anos, mas eu não imaginava, né, todo o propósito que o Senhor tinha para a minha vida, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós adoramos ao Senhor, servimos ao Senhor. Tem algumas canções que eu compus já há um tempo, já devo ter aí talvez umas 40 canções, só que eu adoro ao Senhor com elas, né? O Senhor nunca pôs no meu coração em gravar ou colocar para ir para frente nesse sentido, né? Mas eu uso elas hoje na igreja local ou onde eu vou para estar ministrando, e o Senhor tem derramado poderosamente através disso. E lá em Lucas, no capítulo 10, a gente vê algo, né? Ouvi algo poderoso do Senhor que me chamou a atenção quando a gente fala de adoração. Então, a gente vê ali a história em Lucas 10, 38 em diante. A gente vê a história de Marta, né, e Maria, duas irmãs, né? Convivem junto, cresceram juntas, provavelmente foram ensinadas a servir ao Senhor juntas, pois são irmãs. Mas a gente vê atitudes diferentes de cada um, comportamentos diferentes de cada um. E eu vejo a adoração hoje também como um comportamento ao qual nós precisamos construir no Senhor. Porque não é que aceitamos a Cristo e já aconteceu tudo como um passe de mágica, não. Agora nós temos um comportamento a ser construído no Senhor, que é o processo da santificação, né? Então, aqui nessa passagem, eu acho interessante alguns pontos. Primeiro, porque vai falar que Marta se agitava muito. Marta estava sempre agitada, né? Sempre querendo, correndo atrás daqui, correndo para lá, e fazendo as coisas, e querendo agradar, e querendo fazer algo que chamasse a atenção através do seu serviço, né? Mas nós vemos um outro lado, a gente vê Maria, que chama a atenção do Senhor, porque diz a palavra que Maria estava rendida aos pés do Senhor. Isso é uma adoração profunda.
Então, quando a gente fala em adoração, né, a palavra de Deus é uma adoração profunda. Tudo aquilo que é apontado da palavra para a adoração mais sublime, que foi a entrega e o sacrifício de Jesus por nós, tudo isso é uma adoração, porque quando falamos de adoração, como o pastor Fábio Schumacher mesmo disse, eu assisti o dia dele aí, foi poderoso, viu, pastor? Eu até peguei o gancho de algumas coisas aí do senhor, para eu estar ministrando, né? Sábado agora eu vou estar ministrando em Cristalina, na igreja congregacional, numa imersão de adoração. E eu copiei algumas coisas do senhor lá, viu, pastor Fábio? Está anotado aqui na agenda. Então eu vejo o quê? O que eu comecei a refletir sobre essa adoração profunda de Maria e a diferença de Marta. Nós temos que tomar muito cuidado, né, queridos, quando vamos falar desse comportamento ao Senhor ou dessa busca, porque nós não podemos nos distrair. Hoje existem muitas coisas no dia a dia que nos distrai com facilidade, que nos tira desse lugar, principalmente no nosso tempo, na nossa geração, né? Quantas vezes a gente vai para o celular, não sei se já aconteceu com você aí, talvez sim, mas quantas vezes você já foi para o celular para olhar uma hora, ao invés de olhar no seu relógio, você vai olhar a hora no celular e de repente essa hora se transforma em 15, 20, 40, 50 minutos você rolando a página no Instagram, no Facebook, alguma outra coisa, e acaba que você esqueceu até de olhar a hora. Então hoje a gente corre um grande risco de ser distraídos de formas fáceis, né? Hoje a gente tem um exemplo, isso aí é o celular. E interessante que Maria não cedeu a isso, né? Maria aproveitou a oportunidade. Maria aproveitou que Jesus estava ali e ela falou assim: eu não vou deixar isso passar de jeito nenhum. Quantas vezes nós temos deixado a oportunidade passar, né? Eu sei que aqui no grupo existe adoradores fantásticos, homens de nações que já viajaram várias nações. O pastor Jonatas mesmo é um. Outro dia eu descobri, né, pastor Jonatas? Eu nem sabia. Outro dia eu descobri lá no Spotify canções do pastor Jonatas ali gravadas, né? E eu não sabia, sinceramente, eu não sabia. Mas eu encontrei, não sei como não, eu encontrei. Depois vocês pesquisam lá no Spotify, tem. E então tem homens aí, missionários, né? Pastor Fábio Chumaio, o Hércules, né, o Ruivo, homens aí de, de grande chamado, que vivem uma adoração profunda, porque, queridos, dar a vida, darmos a nossa vida para que outros vivam, queridos, é uma entrega poderosa. Acabaram de falar da irmã aí, né, que teve que pular do bar, tá lá na Amazônia, né? Eu servi o exército por 7 anos, e o maior desejo de quem está no exército é ir servir na Amazônia, né? É colocar o brevet da onça no braço, né? Lá no SIGS. Então, é uma adoração poderosa, queridos, porque a adoração é isso, a adoração é entrega genuína, é morrer, a adoração é morte, a adoração é um altar sacrificial vivo da nossa parte. E aqui eu vejo esse primeiro ponto, né? O primeiro ponto, então, que eu destaquei é o que tem roubado o nosso tempo de adoração com o Senhor? O que tem distraído você? O que tem dispersado você do momento da adoração, né? O outro ponto, a segunda parte, que é o que eu disse, falar de adoração, da construção dessa vida, desse comportamento em nós, vai exigir muita disciplina. Vai exigir disciplina. Mas uma vez que o amor do Espírito Santo derramado em nós nos conduz a este lugar, aí fica fácil, né? É interessante aqui analisar mais uma vez esse texto de Marta e Maria,
Porque aqui diz, né? Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Sabe, queridos, a gente tem que parar e ter o nosso tempo de qualidade de adoração com o Senhor. Às vezes, quando eu vou compor alguma canção, algumas pessoas falam para mim assim: quando você vai compor alguma canção, William, como que é feito? Não, eu simplesmente pego o meu violão, começo a ministrar e a canção vem. E eu rascunho, já tenho a melodia, já tenho a canção, já tenho o ritmo, só vou organizando as ideias. Mas para isso, queridos, a gente precisa gastar tempo, tempo de qualidade, tempo de busca. Né? O pastor Jonatas mesmo outro dia ministrou e eu até anotei, eu sou um grande anotador, né? Tudo que vocês estão falando aí eu fico aqui anotando. E um dia o pastor Jonatas ministrou em Lucas, nos falando a respeito das condutas e da atitude de oração de Jesus, quando Jesus subia ao monte. E é muito profundo, queridos, porque o mínimo do tempo, o mínimo, mas a gente não pode pensar nesse mínimo, né? É muito escasso. Ah, não, o mínimo é 1 hora. Queridos, quando o adorador entra na presença do Senhor, essa 1 hora vira nada. Às vezes eu entro na presença do Senhor e busco a misericórdia do Senhor, e às vezes vai 2 horas, 3 horas, meus dedos dói de ficar com a corda no violão, pastores, e começa a cortar e fica roxo. Quarta-feira tivemos um derramar poderoso do Espírito Santo na igreja, poderoso, mas poderoso. Foi um batizar com fogo sobrenatural quarta-feira na igreja. E nós começamos a ministrar ali 2, 3 canções e ficamos, pastor, ministrando essa canção o culto todo. E um derramar poderoso e vidas sendo batizadas e vidas sendo derramadas naquele lugar. Por fim, eu não aguentava mais encostar meus dedos na corda do violão, estava dando até choque, estava doendo já de ficar ali ministrando. Mas foi quase 1 hora e 40 ou mais bebendo do poder de Deus em nossas vidas. Queridos, é isso que faz a diferença em nós, é isso que nos transforma, é isso que nos leva para um lugar profundo. E aqui, no verso 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquietas, te preocupas com muitas coisas. Quantas inquietações têm nos afastado dessa adoração? Mas ele vai dizer, entretanto, na versão que eu estou lendo, pouco é necessário. Olha o que ele diz. Pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Só uma coisa. Ele está dizendo para ela, não é difícil. É só você parar com isso e fazer o que Maria está fazendo. Maria, pois, escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirada. Sabe, queridos, eu vejo assim, a adoração que nós rendemos ao Senhor é uma construção poderosa na eternidade. Talvez eu me arriscaria a dizer que mais poderosa do que muito serviço que às vezes pensamos que estamos fazendo. Porque não adianta às vezes querermos fazer o serviço se não há uma adoração em nossa vida. E no segundo ponto, queridos, falar de adoração, de uma entrega sublime, eu destaquei 3 pontos aqui de pessoas que são referências. A primeira é indiscutível, que é o sacrifício de Jesus por nós. Que adoração profunda é essa? Ao ponto de Jesus estar lá no monte, agoniado, sabendo. Queridos, porque nós sabemos que Jesus sabia o que ele ia viver. Nós sabemos o que ele iria passar. Ele sabia o que ele iria passar. Mas ainda assim, a palavra do Senhor diz que ele abriu mão da sua glória e veio. Eu acredito que Deus deve ter dito: Jesus, mas você sabe, você vai passar por isso, você vai ser o cordeiro.
Você vai morrer. E ainda assim ele veio. Outro dia eu usei uma analogia sobre isso para o nosso tempo. Parece ser meio doido, mas é uma analogia. Vamos dizer que é uma parábola do nosso tempo. Sabe, quando a gente analisa o sacrifício de Jesus, é como se você pensasse assim, ó. Olha, nesse dia eu vou morrer, eu já vou preparar o meu caixão, eu vou carregar o meu caixão do ponto que eu estiver até a cova, eu vou ser colocado dentro desse caixão e vou ser enterrado ali. Jesus fez isso. Jesus, ele carregou a cruz, ele levou a cruz a qual ele ia ser crucificado nela. Ele sabia que ele estava carregando o madeiro ao qual ele ia ser o sacrifício, ele sabia, ué. Você consegue imaginar você carregando o seu caixão indo para a morte? Isso é muito forte. Mas um coração de um adorador consegue levar a cruz. O coração de um adorador consegue. É uma entrega poderosa. Mas tem que alcançar esse lugar. Isso não é para qualquer um. Então, por isso que eu digo, eu tenho o privilégio de estar falando aqui, tem homens aí hoje que estão fazendo isso. Homens que têm anos-luz de experiências do que eu. Eu estou contando, às vezes, histórias de pessoas que eu só sei, mas vocês fazem. E vocês são adoradores poderosos. Mas ainda assim corremos o risco de sermos distraídos. Porque existe uma grande caminhada a ser alcançada, porque a palavra do Senhor nos diz que nós só alcançaremos para aqueles que perseverar até o fim. Porque o grande segredo não é o começo, o grande segredo é a chegada. Quantos ficaram pelo caminho? Quantos desistiram? Quantos deixaram a cruz? Quantos não suportaram a cruz? Então, a primeira pessoa que eu vejo nesse segundo ponto é o sacrifício de Jesus. Outro ponto de uma adoração profunda é a mulher com o vaso de alabastro. Ela usou todas as suas economias, comprou um óleo preciosíssimo, um nardo precioso, para depois quebrar esse vaso e ungir o Senhor. Então existe um valor poderoso na nossa adoração. E qual é o valor que nós temos empregado para que Jesus seja honrado e glorificado? Né? O que tem sido o nosso vaso de alabastro? O que nós temos quebrado para que essa adoração alcance e chegue de maneira poderosa, como um perfume ao Senhor? E o terceiro, eu vejo a oferta da viúva pobre. Queridos, é poderoso demais. É poderoso demais a gente imaginar isso. Aquela mulher, ela deu o último recurso que ela tinha. Ela deu o último recurso que ela tinha. Entretanto, isso chama a atenção de Jesus, porque a palavra nos diz que homens levaram grandes quantias de dinheiro no gasofilácio. Muitos homens, muitas pessoas levaram grandes quantias de dinheiro naquele gasofilácio. Mas o que chamou a atenção de Jesus não foi a quantidade do dinheiro que levaram, mas foi a atitude do coração de uma mulher. A atitude do coração daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Isso é poderoso demais. Isso é adoração. Isso é adoração. E o terceiro ponto que eu registrei. A adoração, queridos, ela sempre vai nos levar para um lugar primordial em Cristo, que é um relacionamento
íntimo com Ele. Porque a adoração, quando nós alinhamos muito, né, nós usamos muito o termo ministérios de louvor e adoração, e nós associamos muito isso, né? E não que uma coisa esteja desligada da outra, é claro que não. Podemos ligar, sim, uma coisa à outra. Só que quando nós falamos de louvor, a máxima do louvor é gratidão. A máxima do louvor é um lugar de gratidão. É dar louvor a outrem. E esse louvor nós damos a Jesus, nós damos ao Pai, nós damos ao Filho, nós damos ao Espírito Santo. Nossa gratidão a Ele. Mas o louvor, quando nós falamos no louvor, nós falamos de júbilo, nós falamos de festa, nós falamos de danças. São expressões que nós trazemos e expressamos ao Senhor. Mas a adoração, queridos, a adoração é profunda. Porque a adoração é entrega. A adoração é renúncia. A adoração é humilhação. A adoração é quebrantamento. Isso é profundo demais, né? E lá em Mateus, no capítulo 15, verso 8 e 9, existe algo poderoso quando o Senhor nos diz na palavra que este povo honra-me. Olha só, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E a adoração nos leva nesse lugar. Porque às vezes nós corremos o risco de liberar palavras vazias da nossa boca. E nós sabemos muito bem que o Senhor nos ensina que nós falamos, a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, o nosso coração precisa estar cheio do Senhor. Precisa estar transbordando do Senhor. Precisa estar cheio da presença do Senhor. E a adoração nos conduz a este lugar, lógico, que é associado ao louvor também. Então, tudo isso, né, a adoração, para mim, hoje faz lugar como parte das práticas espirituais. Adoração, louvor, oração, jejum e palavra. Aonde nós sabemos que a palavra ela é o fundamento, ela é a base para tudo isso. A palavra ela é a base para a adoração, a palavra ela é a base para o louvor, a palavra ela é a base para a oração, a palavra ela é a base para o jejum. A palavra é o fundamento. E nós estamos alicerçados nesse fundamento que é a palavra. Então, queridos, lá em João, né, no capítulo 4, nos mostra outro ponto sobre adoração profunda, eu já caminho para concluir. Amém? João 4, 23, 24, diz que, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão. Isso aqui está no futuro. Primeiro nos fala da nossa característica, do nosso caráter, de sermos verdadeiros, sem fingimento, sem falsidade. Precisamos ser verdadeiros, santificados, santificados pela verdade, santificados pela palavra. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o Senhor está nos procurando, o Senhor está procurando os seus adoradores. Mas não é só com palavras vazias ou com a música vazia, mas com a vida rendida. Porque as canções que nós entoaremos no altar vai refletir o quanto de adoração há dentro do nosso coração. Mas se não há uma adoração intensa, vai ser apenas canções. Uma técnica bem aplicada,
uma voz, uma afinação bem aplicada, um talento bem desenvolvido para qualquer instrumento, porque talento você conquista ele. Talento você vai para uma escola de música e aprende a tocar. Talento você aprende a tocar um teclado, lógico que uns vão ter mais facilidade do que outros, mas você aprende por esforço, por dedicação. Talento você pega um violão e você aprende a tocar, mas se tornar um adorador vai muito mais do que um instrumento. Se transformar num adorador vai muito mais do que uma canção. O pastor Fábio Schumacher mesmo falou. Quando Abraão e Isaac estão subindo para o monte, você não vê uma música ali. Você não vê um ministério de louvor conduzindo e guiando Abraão e Isaac para o Monte Moriá. Você não vê isso. Mas você vê um coração em chamas, um coração com fé e um coração cheio da presença de Deus. Porque é isso que o adorador precisa clamar, por um coração cheio da presença de Deus. Porque esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura nesse tempo. Amém? Queridos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, que o Senhor queimou em meu coração e que Deus possa abençoar cada um. Obrigado, pastor Jonas, pela oportunidade e que Deus possa nos abençoar e continuar abençoando. Eu tenho orado por cada um de vocês e que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar e nos proteger, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém. Amém, pastor William. Bênção demais. Bênção, bênção. Glória a Deus por essa palavra, né? Para nos edificar e nos exortar também. Eu queria te dar a oportunidade, irmão, você que está aí, mencionar rapidamente o que nessa mensagem falou ao seu coração. Três pessoas, rapidamente, o que mais ficou forte para você nessa mensagem, né? Então, assim, não é para pregar de novo, mas como frase, como essência, o que que ficou forte para você aí? Eu sei o que ficou para mim. Eu já anotei aqui os aspectos e os pontos aqui que estão claros para mim. Mas eu gostaria que nós, né, está ficando gravado, que você, em uma frase, quem sabe, o que que ficou mais forte para você? Quem é a primeira pessoa? Vamos lá? Pode ser eu? O Jean, depois o Wesley. Pastor, assim, como eu tinha dito na semana passada, na minha oportunidade que eu tive, que a adoração é sobre isso, né? Não é sobre música, só sobre música, né? Não é só sobre saber tanger o instrumento, mas é um coração entregue, né? Um coração disposto. Todas as palavras que nós tivemos até agora sobre adoração aqui falou sobre isso, sobre um coração disposto e disponível. Porque eu quero só deixar uma frase bem rápida que a pastora Meire, lá do Ceará, ela falou aqui um dia na nossa igreja. Ela falou assim: não basta você ter disposição, você tem que ter disponibilidade. Então eu creio nisso, que não basta só um coração disposto, mas tem que ter um coração disponível. Isso é um coração de adorador. Amém. Glória a Deus. Benção, Jean. Benção, benção. Agora o pastor Juninho, Wesley Juninho, pode falar. Eu achei muito forte quando ele fala sobre o adorador, ele vai tomar a mesma atitude de Jesus de carregar a sua cruz, né? Então, o adorador, ele chega nesse lugar onde ele leva, ele toma a sua cruz e a gente vê aí que a adoração, ela vai ter esse diferencial. Ele falou de uma forma muito forte que ser um adorador é você carregar o seu próprio caixão, e Jesus carregou a própria cruz. Eu anotei isso aqui, achei muito forte, essa colocação. Amém. Glória a Deus. Realmente muito forte. Benção, né? O adorador, ele precisa ter esse cheiro de morte, né? Tem muito crente, né? Que parece que está vivo ainda. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu não eu tenho certeza que você não fala isso, irmão. Nós temos que ter essa vida de renúncia e de entrega, né?
Mais uma pessoa para nós caminharmos aí para nossa conclusão, um comentário que Deus falou com você nessa mensagem, nessa palavra. Mais uma pessoa, um de Eu cada vez. falo, então, Pode falar, pode falar. dentro da mensagem do pastor, fica muito cravado, né, quando ele diz em se perder em meio ao serviço, né? E nosso serviço, assim, o meu serviço, ele corre o risco de substituir o lugar da adoração, né? Fico com isso daí marcado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É isso. Não adianta ter serviço se não tem devoção, né? Entrega, amor, comunhão, intimidade com o Senhor. Que ficou para mim no finalzinho aí, várias coisas eu anotei aqui, anotei as referências, mas enquanto ele falava, ficou um grito no meu espírito. E eu queria compartilhar com você. Qual é a verdade sobre você no mundo espiritual? O Pai procura verdadeiros adoradores. Enquanto ele ministrava, ficou isso no meu espírito. Qual é a sua verdade? Você é um imoral? Você é um violento? Você é um avarento? Qual é a sua verdade? Esse povo se aproxima de mim com os lábios, né? O pastor fez menção disso. Mas qual é a sua verdade? O mundo espiritual está nos assistindo, sabe? E eu termino com essa indagação no meu espírito. Estamos tão distraídos, estamos trabalhando tanto, mas qual é a minha verdade? Eu gostaria que você considerasse isso, porque não é o que você diz, é o que você vive, né? Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos terminar com uma oração. Senhor, eu sou tremendamente grato pela vida do pastor William Carlos, por ter nos despertado nesse dia de hoje e nos feito pensar. Deus, ministrando, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, Deus, que essa verdade, que essa palavra do céu ecoe no nosso coração durante essa semana. Deus, de que vale trabalhar tanto se não somos adoradores? De que vale ter títulos, posições, medalhas, se não temos intimidade com o Senhor? Deus, nós sabemos que salvação é por meio da graça, mas que intimidade tem preço, preço de entrega, preço de renúncia, Pai. Que cada ministério, que cada família seja alcançado por essa palavra e que nós possamos reavaliar qual é a nossa identidade no mundo espiritual. Qual é a verdade sobre nós no mundo espiritual, Pai? Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe. Uma semana abençoadíssima. 6 e 7 de setembro. Eu queria muito ver você aqui comigo. Eu estarei aí. Amém. Ai de você se não estiver aqui, vaso. Que Deus abençoe todos vocês. Vocês são um presente de Deus nas nossas vidas. Pastor João Batista, que Deus te abençoe. Pastor Gamaliel, todos os pastores. Aqui a gente pode até economizar o título de pastor. 99% é pastor aqui. Que Deus abençoe vocês. Abraço, pessoal. Amém. Amém.